E aí, tudo bem? Hoje no Vida Pós-Créditos eu vou falar do clássico Uma Cilada para Roger Rabbit. Coloquei até minhas orelhinhas do Mickey aqui para simbolizar talvez o personagem mais famoso dos desenhos animados. Bom, não sei se é o mais famoso, mas o mais poderoso, né? O símbolo da Disney. Eu tive que colocar alguma referência aí, porque esse vídeo aqui eu vou falar sobre Uma Cilada para Roger Rabbit, que tem tudo a ver com animação, desenho animado e também tem a ver com Disney. Já vou falar por quê. Bom, Uma Cilada para Roger Rabbit, ou então em inglês Who Framed Roger Rabbit, que significa alguma coisa como quem incriminou, né, quem armou para o Roger Rabbit. É um filme de 1988, dirigido pelo Robert Zemeckis e tem como produtor executivo o Steven Spielberg. Esse filme conta no elenco com o Christopher Lloyd e também com o Bob Hoskins. O Christopher Lloyd é impressionante quantos filmes assim icônicos ele tem na carreira dele. Ele fez o Dr. Brown de Volta para o Futuro, que inclusive foi dirigido também pelo Robert Zemeckis, mas ele fez um monte de outros personagens aí famosos em filmes como A Família Addams, Dennis o Pimentinha, Page Master, Meu Marciano Favorito e por aí vai. Mas aqui ele faz um detetive meio vilão e é um personagem assim mais secundário. O principal aqui é o Ed Valiant, que é interpretado pelo Bob Hoskins. Bom, antes de começar a falar do que se trata o filme, dar uma sinopse aí para você relembrar ou então saber do que se trata, eu vou comentar aqui que esse filme foi indicado a 6 Oscars e ganhou 3 deles: melhor edição de som, melhor montagem e melhor efeitos especiais. E também o Richard Williams, que é o cara responsável por toda a equipe de animação desse filme, também ganhou um prêmio Life Achievement como reconhecimento aí pela sua carreira na animação, por todos os seus personagens criados e animações produzidas. Esse é um filme muito único, muito diferente, porque ele mistura animações com seres humanos, o que hoje não é uma novidade, mas naquele momento era, mas principalmente por ser um filme noir de época, misturado com essas animações. Então foi um desafio muito grande, foi quase que um gênero novo, né? Um híbrido aí de gêneros e um grande desafio para a produção, e também não só em fazer a história, mas também a trilha sonora, que é uma trilha que mistura esse tipo de música de desenho animado com música de investigação, de detetive, coisa de época. E é legal também que ele acaba sendo uma sátira sobre os desenhos animados, sobre a indústria dos desenhos animados. A gente vê os desenhos como se fossem atores mesmo, então tem personagens ali que na frente das câmeras, quando estão fazendo um episódio de desenho, são de um jeito, e depois quando acaba a cena você vê realmente como que ele é. Como por exemplo o Baby Herman. Ele atua com o Roger Rabbit nos desenhos que o Roger é sempre babá dele, né, fica cuidando desse nenê, e esse nenê, quando corta, né, a ação, acaba a cena, a gente vê que ele é um adulto, na verdade, que tem um corpo de criança, assim, ele tem uma voz mais grossa, ele fica fumando charuto, ele meio que abusa das mulheres no set, é um cara assim totalmente contrário, né, à fofura do bebê que a gente vê na tela. Então a gente vê esse tipo de personagem, que é uma coisa que hoje é muito comum nos desenhos mais adultos, tipo Family Guy ou então South Park. A gente vê esse tipo de personagens assim contraditórios, mais humanos, ou com um lado não tão inocente como a gente costuma ver nos desenhos infantis. Então, como eu estava falando, vamos entrar já na história do filme. A gente tem o Roger Rabbit, que é um astro dos desenhos infantis, e ele tá com um problema para decorar as falas, tá muito distraído, não tá rendendo na hora que estão filmando, ele tá atrasando as produções porque ele não consegue se concentrar e tal. E aí o chefe dos estúdios Maroon, que é o que produz esses desenhos, contrata um detetive, interpretado pelo Bob Hoskins, que é o Ed Valiant, para investigar o que está acontecendo. O Maroon pensa que é um problema de relacionamento, porque ele namora uma grande diva dos desenhos animados, a Jessica Rabbit, e ele acha que eles estão com problemas, como eles falam em inglês, Trouble in Paradise, né? Problemas no paraíso, tá com problema em casa, na sua relação amorosa. Então ele contrata o Ed para desvendar e dar uma investigada, o que está acontecendo, o que será que está por trás desse problema pessoal que está afetando na hora de fazer as filmagens aí do desenho animado. Só que o Ed não gosta de se envolver. No passado ele defendia, ele pegava casos de desenho animado, mas ele se afastou disso porque aconteceu uma tragédia. Um desenho animado matou o irmão dele. Então ele considera os desenhos figuras perigosas, instáveis e malucas, ele não gosta nem de chegar perto deles, então ele fica receoso de pegar esse caso aí sobre o Roger Rabbit, mas acaba aceitando. E justamente essa maluquice dos desenhos que ele não gosta mais, né, que ele desconfia muito, é o que o público aplaude, né, que são as loucuras que a gente vê nos desenhos animados.
Bom, ele acaba descobrindo uma coisa traumatizante sobre a Jessica Rabbit e acaba expondo isso pro Roger, que fica maluco com essa informação. E depois disso um crime acontece. Eu não vou dar muitos detalhes, o filme é bastante antigo, mas se você não assistiu também não quero estragar muito da história aí pra você. Acontece um crime e tudo indica que quem cometeu esse crime foi o Roger Rabbit. E aí o Roger vai atrás do Ed, né, e eles acabam juntos então se metendo aí num mundo de máfia, de conspirações, uma história cheia de reviravoltas e tem um plot twist no final muito legal. O Ed Valiant, o Roger Rabbit, a Jessica Rabbit, o Acme, o Maroon e o Doom, que é esse cara interpretado pelo Christopher Lloyd, são personagens criados, mas esse filme traz um monte de personagens que já existem, que a gente já conhece de outras produções famosas. Ele mistura tudo. Acho que foi o primeiro filme, a primeira produção que eu vi que fez isso. Hoje a gente sabe que tem muita coisa de multiverso. O último Space Jam uniu vários personagens da Warner. A gente já viu em South Park mesmo o episódio em 3 partes chamado Imagination Land, que mostra também um monte de personagens junto ali, sátira, não só personagens de desenhos e filmes, mas qualquer coisa que vem da imaginação. Então já teve essa mistura toda, mas aqui foi a primeira vez, pelo menos que eu vi. Então tem muitos personagens aqui que, se eu não me engano, foi a única vez que se uniram como personagens muito famosos da Disney e da Warner, interpretando junto ali, né, interagindo. Isso é muito legal de ver. Vou falar alguns, eu até anotei aqui, vou colar porque é muita coisa, senão eu vou esquecer. Olha, tem, por exemplo, entre aparições e referências eu vou falar, porque tem alguns que aparecem em alguma cena, outros aparecem só passando de fundo ou num cartaz colado em algum lugar, mas a gente tem Dumbo, Os Três Porquinhos, Pinóquio, O Grilo do Pinóquio, Pedro do Pedro e o Lobo, Bambi, Branca de Neve e a Bruxa. Inclusive numa cena elas estão entrando numa venda assim com maçãs, muito curioso também. O Dunga dos Sete Anões, As Vassouras, Hipopótamo Bailarina, vários personagens do Fantasia, né, aquele clássico da Disney. Tem um duelo de piano do Pato Donald e do Patolino, que aí já é da Warner, que inclusive o Patolino zoa com a voz do Donald, fala assim, vocês entendem o que ele fala, né? Que ele fala com aquele jeito que ninguém entende nada. Tem também o Pernalonga e o Mickey, tem a Minnie, tem o Pluto, tem o Pateta, tem até o Zé Carioca, pra você ter uma ideia. E entre os personagens da Warner, além do Patolino, tem Frajola, Piu Piu, Gaguinho, Ligeirinho, Eufrazino, Frangolino, Marvin Marciano, Coiote, Papaléguas. Tem a música clássica da Warner, tem uma cena também que o Ed Valiant está segurando 3 bombas na mão e as 3 bombas formam tipo a cabeça do Mickey, assim, as orelhas. Eu só posso acreditar que aquilo foi proposital, porque eu na hora vi a cara do Mickey ali. Se não foi, foi uma coincidência muito interessante. E o filme ainda termina com o Gaguinho falando "That's all, folks", né? E isso é tudo, pessoal, e ainda vem a Sininho e faz aquele negócio assim de magia, né, que a gente vê nos filmes da Disney. Então é uma união muito legal, assim, parece quando o Faustão e o Gugu entraram ao vivo no domingo para fazer uma propaganda, não sei se vocês lembram disso. Aquele crossover que parece impossível, né? Só muita grana mesmo para fazer acontecer. Nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário. Eu não acredito que eu comparei Disney Warner com Faustão e Gugu. Entre outros personagens também que não são da Disney e da Warner, tem ó, Betty Boop, Bozo, Pica-Pau, o Droop, que é um bacê branco preguiçoso e rabugento, que tem umas bochechas caídas, assim, ele fala devagar, não sei se vocês lembram desse personagem. Tem referência ao Gato Félix numa cena que foi cortada, que é uma cena que chama Cena da Cabeça de Porco, que tem nos extras do DVD e Blu-ray. Inclusive, vídeo que vem, vou mostrar minha coleção de Roger. Inclusive, vídeo que vem vou mostrar minha coleção de Roger Rabbit, então fica ligado que tem bastante coisa legal. E além dos personagens que aparecem, também tem referências a Hollywood, como falas que citam Shirley Temple, ou então algumas frases famosas. Tem uma hora que o Roger Rabbit fala pro Ed, "You are my only hope", que é igual a frase que a princesa Leia fala em Star Wars, Uma Nova Esperança. E também tem uma cena que o próprio Ed fala "What's up, Doc", que é que nem o Pernalonga fala, né, que é o que há velhinho. Então é referência que não acaba mais. O filme é muito divertido, não só pela história e pelo modo que ele é feito, mas também por causa disso. E o modo que esse filme foi feito é muito inovador para a época, porque ele foi feito tudo manualmente, já vou explicar melhor. Para começar, na hora de filmar, eles usavam bonecos, modelos, marionetes de tamanho real dos personagens em cena para poderem servir como referência
para os técnicos, para os câmeras, como o enquadramento, assim como para os atores saberem aonde que iam olhar, e também, principalmente, referência de luz, como que a luz ia incidir e cair sobre esses personagens. Mas eles faziam tipo uma cena com esses personagens assim na frente, era só um ensaio, para aí sim, na hora de filmar, fazer sem nenhum desses bonecos em cena, que aí o ator já tinha uma referência de para onde olhar, assim, ele tinha que meio que memorizar, um trabalho muito difícil, onde que o boneco estava, porque as cenas eram compridas às vezes, e aí depois, na pós-produção, eles colocavam as animações nos lugares que deveriam ficar. Os atores, inclusive, fizeram aulas de mímica para poder treinar os movimentos certos, para poder passar pela expressão, assim, por exemplo, uma cena que ele segurava, o detetive segurava, sei lá, o coelho pelas orelhas. Então, ele tinha que passar uma ideia de que ele estava segurando ali 27 quilos na mão dele. Então, as aulas de mímica ajudavam a passar essa impressão de que ele estava realmente carregando peso e qualquer outros movimentos, né, interações aí com objetos que os personagens tinham, né, que os atores tinham com personagens ou coisas animadas, né? Então, eles fizeram essas aulas para isso. E também foi usada a famosa tela azul para depois na pós-produção colocarem os cenários animados, como por exemplo aqui, né, nesse vídeo que eu estou fazendo para você. E o diretor Robert Zemeckis confiou muito na equipe de pós-produção e na equipe de animação de que eles iam conseguir colocar esses efeitos depois, porque nos sets eles estavam fazendo de um jeito que eles não tinham certeza se ia funcionar. O projeto foi quase cancelado várias vezes. Eles contam nas entrevistas que todo dia eles esperavam que iam cancelar, que iam falar, ó, gente, vai parar por aqui, porque era um trabalho muito difícil e não era muito certo de que ia dar certo. E na hora de filmar, os atores que faziam as vozes dos personagens animados ficavam no estúdio, lógico que fora de quadro, mas fazendo as vozes também para interagir com os atores, para dar o tempo certo, e às vezes eles improvisavam e o ator tinha que improvisar lá também, e aí depois, na pós-produção, colocavam o desenho de acordo. Inclusive o ator que fazia o Roger Rabbit, o Charles Fletcher, ficava vestido com a roupa, uma roupa de coelho parecida com a do Roger Rabbit. Ele pediu para a produção que ele queria ficar com aquela roupa para poder entrar mais no personagem. E os objetos reais que os personagens animados tocam, seguram, né, manuseiam, eram realmente reais, né? Naquela época eles usaram robôs, cabos, aparelhos mecânicos que eles inventaram para mexer esses objetos e depois a animação cobria. Então tinha, sei lá, um bracinho assim mecânico, né, um robozinho segurando o charuto do Baby Herman, por exemplo, e aí depois eles colocavam só a animação em cima e aí o charuto continuava aparecendo, mas o braço não, porque tinha lá a figura do nenê em cima, assim, é um trabalho super manual, porque hoje em dia a gente vê que o pessoal faz com CGI, com efeitos de computador, e fazem até objetos próximos do que seria real, assim, eles fazem objetos tridimensionais que parecem reais, então eles não precisariam fazer isso, eles podem recriar hoje com o computador que fica perfeito ou quase perfeito. A pós-produção desse filme durou 1 ano e tudo nesse filme foi feito à mão, tudo, as animações, os efeitos, a sobreposição das animações, cada um dos 82 mil frames foi feito à mão, desde os desenhos até as pinturas, cada um pintadinho à mão. Não tem nada de computador envolvido. Cada lâmina transparente com o desenho era fotografada e ganhava várias camadas, assim, uma camada do mesmo desenho com uma iluminação e tal, então tinha, sei lá, 3, 4 camadas, um frame só, e todo esse trabalho, assim, quer dizer, a animação era feita 2D, como um desenho antigo normal, aí era mandado para a ILM, a Industrial Light Magic, que cuida de efeitos especiais, e aí ela fazia essas camadas, e aí tudo era sobreposto e colocado, que nem aqueles bloquinhos com desenho que a gente vai passando rapidinho, que o desenho vai, né, se movimentando, era isso que acontecia, frame por frame, fotografado, colocado no projetor, e aí projetava-se então a imagem real dos atores, junto com essa animação, e era assim que parecia que estava tudo junto em tela. E essa questão das camadas, né, da animação 2D, com a iluminação e tal, ou então o brilho, por exemplo, no vestido da Jessica Rabbit, são coisas que tornam o efeito tridimensional mais real, né? O efeito daquela animação que é 2D, parece que ela realmente está num nível parecido com a das pessoas humanas que tem uma tridimensionalidade, né? Não é uma coisa chapada 2D. Era tanto trabalho que quando eles estavam fazendo o filme demorou muito para ser feito, né? Mas faltando 2 anos para o prazo do filme, a equipe de animação, de pós-produção, já estava trabalhando, né? Durante o filme já estava trabalhando nessas coisas, já estava preocupada de não dar tempo. Faltando 2 anos, eles já estavam desesperados de não conseguir cumprir com essa meta. Quando estavam escalando os atores para fazer o filme, o Ed Murphy foi convidado para fazer o detetive Ed Valiant no lugar do Bob Hoskins, que não tinha sido contatado ainda, mas o Ed achou que era uma besteira misturar pessoas com desenhos e não quis participar do projeto. E depois ele conta em entrevistas que ele se arrepende muito, ele se sente um idiota assistindo o filme hoje e sabendo que ele perdeu aquela chance
porque realmente o filme se tornou um clássico, foi um sucesso absoluto de bilheteria. Inclusive ele fala que foi o único projeto que ele recusou que se tornou um grande sucesso. O filme custou 70 milhões de dólares e faturou quase 330 milhões nos cinemas na época. Recentemente, em 2019, o Robert Zemeckis falou que tem um roteiro incrível, muito bom mesmo, que tá nas mãos da Disney já, mas ele acha que a Disney não está interessada em fazer, porque ele não consegue ver como que o Roger Rabbit se encaixaria no universo deles de hoje em dia, não tem nenhuma princesa na história, ele falou coisa nesse sentido. Mas a gente sabe que agora recentemente teve o novo Tico e Teco Defensores da Lei, que foi um grande sucesso no Disney Plus, inclusive conta com uma pontinha do Roger Rabbit, então isso pode ajudar a pavimentar aí um caminho, né, abrir as portas para Roger Rabbit, a sequência finalmente acontecer depois de tanto tempo. Quem sabe isso acontece e o Ed Murphy tem uma segunda chance para contracenar com o famoso Roger Rabbit aí nas telonas, ou pelo menos no streaming do Disney Plus. É isso aí, então esse foi o vídeo de hoje falando sobre uma cilada para Roger Rabbit. Me fala nos comentários se você conhece esse filme, se você gosta e se você quer ver uma sequência aí nos cinemas ou no streaming da Disney. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E não se esquece que no próximo vídeo vai ter um VPC Coleção, então mostrando minhas edições em Blu-ray, DVD, o filme em quadrinhos, uma revista japonesa aí de Roger Rabbit. Coisas bem legais aí que se você é fã do filme você vai gostar. Então fica ligado e eu te vejo lá.